Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast sobre maternidade. Que audácia da minha parte. É que eu tô confiando que isso vai acontecer, né? Seja bem-vindo ao podcast Maternidade Real, um projeto que nasceu do meu coração, que surgiu lá no meu puerpério, onde eu comecei a gravar relatos da minha experiência materna. Se você chegou aqui agora, tem vários outros podcasts aqui com temas relevantes que podem te enriquecer na sua jornada materna. No início eu gravava só no meu celular, com a minha vozinha lá. O processo foi aperfeiçoando e hoje eu estou é chique, viu? Eu gravo aqui no estúdio, conto com um profissional maravilhoso, Rodrigo, que me ajuda aqui na edição desse material. E além do áudio também você pode ver o meu rostinho. E se você quiser me sugerir temas, fala comigo aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, me sugerindo temas que conectem aí com a sua história, que você quer que enriqueça na sua vida, que se eu puder, eu, claro, vou me esforçar aqui para falar assim com vocês, tá bom? E não esquecem de compartilhar esse podcast com outras mulheres que são mães, com outras mulheres que também querem ser mães, já estão ali estudando sobre o tema da maternidade. E é isso. Hoje eu quero falar de um tema muito importante. Porque a responsabilidade da criança, ela recai muito mais sobre a mulher, sobre a mãe. Porque esse peso sobre a mãe, porque a culpa é da mãe, porque se a criança se comporta de maneira inadequada, a mãe que não educou. Gente, por que a gente não fala do pai? Pelo amor de Deus. Essa mãe não ver essa criança sozinha, né? Tem um pai nessa história também. Eu queria falar disso, não só baseado na minha experiência, mas baseado também na experiência de tantas outras mães que eu acolho no consultório, de tantas outras mulheres que eu escuto a história, de livros, inclusive. Esse livro aqui, inclusive, ó, Manifesto Antimaternalista, ele traz sobre isso, assim, é como se fosse um manifesto mesmo, de, por favor, vamos parar de colocar esse peso, essa culpa sobre a mulher, sobre a mãe, e ele traz vários dados, né, que ao longo da história, existe uma questão histórica mesmo, de que, assim, a mulher, ela nasceu para ter filhos e cuidar do lar, e o pai para suprir financeiramente, mas a gente precisa entender que a vida mudou. A mulher hoje não apenas, a maioria, né? Não apenas cuida do filho e da casa, também trabalha, tem outras funções e outras responsabilidades. Então, se existir uma evolução das funções, do comportamento, da forma que a mulher se coloca na vida e no mundo, a gente também precisa começar a mudar essa narrativa, convidando também esse pai para se colocar e para ser presente. Por exemplo, a Babá de Bem hoje ela tem 3 filhos. E ela nunca trabalhou. A primeira experiência dela de trabalho é lá com a gente. Ela sempre se dedicou a ser mãe, a cuidar da casa, e o marido sempre trabalhou. E aí, desde quando ela começou a trabalhar, todas as vezes que tinha alguma questão dos meninos na escola, em qualquer coisa, é sempre ela. Ficou doente, ela. E aí um dia eu chamei ela para, assim, com muito cuidado, muito carinho, né? Falei, mulher, me conta uma coisa aqui. E seu marido? Desculpa a pergunta, mas cadê ele? Né? E aí, assim, ela fez várias lamentações e chorando e falando pra mim. E no frigir dos ovos, eu percebi uma mulher que é casada com os pais da criança, mas que é mãe solo. Porque 100% da responsabilidade, dos afazeres e dos cuidados estavam sempre sobre ela. E ela é um retrato de muitas e tantas outras mulheres que eu conheço, que eu converso. Recentemente, inclusive, uma amiga minha, ela escolheu se separar do marido por conta disso. Porque ela falava assim, Luana, ela falou pra mim, Luana, antes de ser mãe, eu era casada com meu filho e não sabia disso. Porque era eu que cuidava da comida, da casa, de tudo. Quando chegou o nosso filho, ele começou a disputar esse lugar de cuidado que ele não tinha mais. Começou a ficar muito pesado para mim, se tornou uma sobrecarga tão grande que eu escolhi me separar. Inclusive, os índices de divórcio, eu não estou falando isso apenas da minha cabeça, não, tá? Pesquisa aí que você vai ver. Tem um crescimento muito grande depois do nascimento dos filhos. Por quê? Porque às vezes a reconfiguração do casal, da família, muitos não conseguem lidar com isso. Essa mulher não é que o correto é ela abandonar o marido, não é isso. Mas é que precisa existir uma divisão minimamente justa do cuidado da casa
e da criança. E falando um pouco de mim, a minha experiência é de maternidade solo, a gente divide ali, né, se o Benjamin ficar comigo um final de semana, fico o final de semana com ele, mas o que eu percebo é, a maioria das vezes, recai sobre mim. Então, assim, o menino ficou doente, tem que desmarcar a agenda de trabalho, eu. Reunião da escola, eu. E tantas outras coisas. Só que eu também já tenho um tempo já, tá? Eu comecei também a mudar. Comecei a convidar. Olha, tal coisa. Olha, eu já levei ele para o exame de sangue. Você pode marcar a ultrassom que a pediatra pediu? Porque a gente também não pode se conformar com essa realidade de que eu estou. É o lugar da mãe fazer sacrifícios, é o lugar da mãe estar cansada, é o lugar da mãe, é o dever da mãe, a mãe, a mãe. Mas eu não fiz essa criança sozinha, minha gente. Ele tem um pai, né? E por que tem que ser só a mãe? Os acertos, engraçado, né? Eu vou trazer uma experiência recente. Benjamin ficou internado no hospital, o pai dele estava lá e etc. E eu respirei todo o oxigênio que tinha no hospital. Eu acho que se precisasse até, Benjamin usou oxigênio. Eu acho que quase que eu me dar um balão, porque eu tava. Respirava muito fundo. Benjamin melhorou muito a questão da fala dele. Já falei aqui em algum outro episódio sobre a saga desse desenvolvimento da fala dele. E aí o pai dele, lá conversando, né, enfim, a gente estava conversando e aí ele começou a falar que Benjamin melhorou muito por causa dos desenhos educativos que ele coloca. E eu assim, ó. É... Porque a mãe dele, a avó no caso, também trabalha em escola, ensina várias coisas, e eu fiquei ali, né, com os meus botões pensando, engraçado, gente. Toda terça-feira eu levo o menino pra fono. Toda terça-feira. Mudou agora, toda quarta-feira de manhã. Eu não atendo, eu tenho toda uma organização da minha agenda e me desprendo para ir para a clínica. Eu faço os exercícios em casa, eu estimulo, mas a mãe não tem mérito nenhum. Agora, acontece alguma coisa com a criança, como já aconteceu, né, várias vezes. Ah, você não fez isso. Ah, porque você falhou, você errou. E eu respiro. E eu vou te falar uma coisa de verdade. Eu me culpo várias vezes, assim, no diálogo com pais de bem, no diálogo com outras pessoas. É automático eu trazer essa responsabilidade, essa culpabilização para mim. Ainda vem. E eu trabalho depois, né? E opa, não é assim, não é. E respiro. Por exemplo, quando o Ben internou, ele internou numa quarta-feira, ele teve uma crise de cansaço. No final de semana, eu levei ele com outras amiguinhas que eu tinha convidado para ir lá para casa, tomei banho de piscina. Na hora que ele teve um cansaço, comentários que eu escutei, eu não sei de quem, passarinhos. Falou: "Ah, o menino tá assim porque ele já tem problema de asma. Você leva o menino para tomar banho de piscina". E eu vou te falar uma coisa, meu pensamento em alguns momentos chegou a ficar batendo, tipo chiclete, né? Ficou ali grudado, realmente, né? Meu Deus, que imprudente eu fui. Depois eu falei: "Ah, para de maluquice". A própria médica trouxe que não tem nada a ver com isso. Ele pegou um vírus respiratório e isso influenciou. Mas o que eu tô querendo trazer é que é comum, eu tô falando da minha experiência, mas eu já percebi isso no contexto, na sociedade. Minha gente, esse menino mal educado não tem mãe, não? Gente, ninguém fala se não tem pai. Tem um peso muito grande sobre essa questão da mãe. Ah, porque a mãe não fez, porque a mãe é negligente, ah, porque é isso, porque é aquilo. E o pai? Cadê ele? Me conte aí. Porque ele também tem responsabilidade no processo. E a gente que somos mães, ou você que está querendo ser mãe, a gente precisa começar a mudar esse discurso. E eu estou falando aqui do lugar da pessoa que também esteve do outro lado. Porque antes de ser mãe, eu também já usei esse dedinho aqui para acusar e apontar muitas outras mulheres que eram mães. Meu Deus do céu, como é que a mãe pode permitir isso? Até você viver a experiência e falar: socorro. Me perdoe todas as mães do universo. Me perdoem aqui em público, ao vivo para todo mundo escutar. Todas que eu julguei, critiquei ou pensei errado, eu não sabia, não conhecia sobre esse lugar, que é completamente diferente. Por exemplo, né, o meu filho está na fase maravilhosa das birras. Aquelas birrazinhas que se joga no shopping, sabe? Aquelas coisas assim. Quantas vezes eu já passei e falei, meu Deus, como é que uma mãe permite isso?
E não é sobre a mãe, não é sobre a educação. Inclusive, esse conteúdo delicioso está no meu curso Florescer, onde eu falo sobre essa fase dos 2 anos, que é conhecida como adolescência dos bebês, onde tem uma mudança cerebral muito grande, uma mudança no desenvolvimento. A criança está aprendendo sobre as emoções, ela não sabe lidar ainda com isso. Não tem a ver com a educação da mãe, tem a ver com o processo da criança. Então, assim, várias vezes o meu filho faz essa birra e eu respiro e vou lá e falo: filho, eu sei que você está com raiva. Eu sei que você queria isso, mas você não pode, meu amor, agora. Ele não quer saber, já sabe aquela fase que a gente já jogou? Como é que pode bater no rosto da mãe? Gente, ele é uma criança, ele não sabe lidar com as emoções. Quantos adultos batem ainda nas pessoas porque não sabem lidar com as emoções e você quer exigir de um bebê que saiba, meu bem? Nós até hoje adultos estamos aprendendo a lidar com raiva, frustração, medo, angústia e a criança também. Só que ela ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido, ela está num processo ainda de amadurecimento neurológico, e é claro que ela vai apresentar muito mais déficits do que eu e você. Então, o que eu estou querendo trazer aqui não é sobre a mãe. E claro que tem questões que a gente precisa entender. Sim, que há mães que são negligentes, que falham, como os pais também, como o pai também, né? O que a gente precisa mudar enquanto discurso, de fazer um manifesto mesmo materno, é a mãe falha, mas o pai também. Legal? A mãe, ela tem responsabilidades, mas o pai também. Da mesma forma que o pai tem méritos, engraçado, que quando o pai, né, leva a criança, sei lá, em uma reunião escolar, nossa, que exemplar, né, gente? O senso comum. Nossa, que exemplar. O pai participando da reunião. Nosso pai levou o filho no pediatra, na natação, na emergência. A mãe, ninguém dá uma estrelinha? Ninguém? Ninguém fala. E olhe que ela faz isso no automático todos os dias. E claro que da mesma forma que tem muitas mulheres que são mães que falham, erram, são negligentes, existem muitos homens também que só emprestaram ali o sêmen, só fizer, só são genitores, mas não são pais. E a gente precisa entender que existe uma grande diferença. Da mesma forma que tem muitas mulheres também que só geraram e escolheram não maternar. Isso não tem a ver com ser mãe, tem a ver com pessoas. Tem pessoas que não querem ser pais, que não querem ser mães. E a gente precisa começar a mudar esse discurso de trazer esse peso, essa responsabilidade 100% da mãe. Isso é pesado, isso adoece. E eu tenho feito muito isso. Na minha casa, com a minha mãe, com outras pessoas ao redor, eu sempre tento trazer essa reflexão de que, opa, não é só sobre a mãe e o pai, né? É importante também trazer essa responsabilidade. Me conta, na sua experiência pessoal, você sente que existe um peso maior mesmo sobre a mãe ou não? Quando você lembra da sua própria história de vida, né? Da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, tá. Você consegue se recordar de um peso muito maior sobre a mulher nos cuidados, na responsabilidade com a criança, ou você também tem referência do homem, do pai? Na minha própria experiência pessoal de vida, eu consigo me recordar, o meu pai ele sempre foi provedor financeiramente, mas não me recordo, não tenho memórias dele participando de festinha da escola, onde eu fui rainha do milho, rainha da laranja. Tinha essas coisas, né? Não consigo me lembrar dele presente. Minha mãe estava lá. Minha mãe estava lá. Teve uma fase na minha vida que eu também já sofri, né, na questão da infância, problemas com babá. Tipo assim, teve uma babá específica que me maltratava mesmo, me batia. E aí, depois de muita dificuldade, eu consegui contar para minha mãe. Nessa época, ela escolheu sair do trabalho para cuidar de mim. Os dois trabalhavam, minha mãe e meu pai. Eu não me lembro de nenhum momento ter uma conversa na casa de cogitar meu pai sair do trabalho. O que eu estou trazendo aqui é que é cultural, histórico, social
que existe um peso, uma responsabilidade muito maior sobre essa mãe, sobre essa mulher. E isso muitas vezes contribui para um sofrimento emocional muito grande, porque nós já trazemos uma bagagem de cobrança social e histórica muito grande. E quando não conseguimos suprir essa expectativa, adoecemos, sofremos mesmo emocionalmente. E isso não é saudável. Então, enquanto manifesto atual das mães, precisamos começar a contribuir para essa mudança de mentalidade, que precisa começar com a gente. Então, eu muitas vezes preciso respirar e me lembrar de que eu não sou a única responsável. Que o sucesso, o fracasso, os erros, os acertos não é 100% sobre mim, que ele também tem um pai. E eu sei que você pode falar, Luana, e no meu caso, que sei lá, o pai morreu, o pai não assumiu. Existem particularidades que são específicas e que, claro, que existe um peso muito maior sobre essa mãe, sobre essa mulher. Mas eu não estou falando apenas de experiências específicas. Eu estou falando de discurso mesmo sociais que a gente precisa começar a mudar. Faz sentido para você? Olha só, no meu curso Florescer, que o link está aqui na descrição, eu também trago uma aula específica sobre crenças que nos limitam a viver uma maternidade mais leve, porque são crenças que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e que nos limitam muito. E lá no curso eu trago estratégias práticas para nos ajudar nessa mudança. Se você quer também florescer junto comigo, vem aqui para o meu curso que eu vou amar ter a sua presença. E até o próximo episódio do podcast. Beijo, lindeza!